falar de figuras de linguagem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai estudar especificamente um assunto que é muito importante para a parte de literatura e que muitas das vezes, quando a gente estuda e vai aplicar, se perde no caminho porque é tão importante, que são as partes de figuras de linguagem. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: eu não vou dar conta de falar de todas as figuras de linguagem, até porque são 35 figuras de linguagem que a gente tem na língua portuguesa. Então isso significa que se eu for falar de cada uma delas, vai ficar impossível entender nesse vídeo só. Então eu vou passar algumas das figuras de linguagem, inclusive vai ficar marcado para vocês poderem entender qual que é, para vocês poderem ir até a figura de linguagem, então a marcação de tempo para vocês poderem ver cada uma delas. Eu não vou falar de todas, eu vou falar de algumas, mas eu vou falar principalmente o que faz uma figura de linguagem, quais são os tipos de figuras de linguagem, como estudar e como lembrar e aplicar pro futuro, para que isso não fique uma coisa de que você aprendeu a figura de linguagem e depois você vai conseguir fazer uma prova ou só. Eu quero que vocês consigam fazer isso até mesmo para análise de livros. A primeira coisa é que as figuras de linguagem são necessárias a partir do momento que a gente tem um texto literário, porque a gente vai utilizar de muitas formas o sentido denotativo com o sentido conotativo. Então, a gente precisa entender que as frases vão utilizar recursos que vão fazer com que a gente consiga entender o que um autor quer passar, o que o narrador quer dizer com uma frase ou com uma construção de frase. Então as figuras de linguagem, elas vão aparecer também até no nosso discurso. Muitas das vezes a gente confunde um pouco com vícios de linguagem, mas aqui a parte de figuras de linguagem é especificamente para a parte de literatura. Então, como que eu quero passar um sentimento, como que eu quero explicar uma personagem, como que eu quero explicar uma cena. E existem 4 tipos de figuras de linguagem. O primeiro deles são as figuras de palavra. Então isso significa que a própria figura de linguagem vai brincar com o significado das palavras, ou se não, as palavras sendo utilizadas em contextos diferentes. Então o mais importante é o foco da palavra ou das palavras sendo utilizadas. O segundo vai ser de figuras de pensamento. São figuras que vão utilizar das ideias que se trazem com as frases ou as palavras sendo utilizadas, para que você não tenha um sentido que é tão comum sendo utilizado quando aquela palavra ou aquela frase é colocada. É o mais simples de todo, que são as figuras de construção. Então a gente vai ver que vai ter uma construção diferente de como ela é colocada usualmente. Então não vai ter a ordem direta sempre de sujeito, verbo e complemento. E também as figuras de construção também são conhecidas como figuras de sintaxe. A última delas são as figuras de som, ou que também podem ser chamadas de figuras de harmonia, que são quando a gente vai ter a sonoridade de uma palavra ou uma construção de uma frase, focando em uma vogal, em uma consoante, em um encontro de consoantes ou de vogais, ou se não, como que existe até na hora que você fala aquela frase. O que acontece é que nem sempre as figuras de linguagem elas vão aparecer de uma forma tão óbvia ou que você vai ter o texto inteiro com aquela figura de linguagem. Mas é legal você perceber que aqui eu vou dar alguns exemplos de figuras de linguagem para cada uma que eu vou falar. Mas o mais importante é que você entenda o conceito e até mesmo que você consiga trazer uma frase que você construiria para aquela figura de linguagem. Você tem que perceber que eu sou um professor formado, então às vezes a comparação e o exemplo que eu vou dar vai ser confuso. Então o que eu recomendo? Se você conseguir pensar em uma frase que você já viu, que você construiria e que você lembraria com mais facilidade, é melhor para você colocar ela como um exemplo daquela figura de linguagem. Que aí você consegue entender que aquela figura de linguagem está sendo usada naquela frase que você criou e você consegue usar em outros exemplos que sejam parecidos. E também lembrar, né, que não é um texto inteiro que está com uma só figura de linguagem ou a mesma figura de linguagem. Pode ter figuras de linguagem que vão aparecendo e se misturando. O primeiro figura de linguagem que a gente vai falar é de comparação. É um exemplo mais fácil que a gente vai ter e a classificação mais fácil que a gente vai ter de figura de linguagem, porque é nada mais nada menos que a gente fazer uma comparação, óbvio. Então a gente vai fazer uma relação, uma conexão entre duas coisas, dois seres ou duas entidades, e que a gente vai utilizar uma palavra que vai conectar eles. Então geralmente é fácil utilizar o como. Então vamos pensar em uma frase que seria aquela da música de Chico Buarque Construção, que é amou daquela vez como se fosse máquina. Então é a construção do como no sentido de que igual, relacionado, parecido. Então a comparação ela tem essa ligação entre os dois. Porque a gente não está falando que ele amou porque ele era uma máquina e as máquinas amam.
Não, a gente está fazendo a relação de que ele amou como se ele estivesse se comportando parecido com uma máquina. Então tem alguns aspectos que a gente consegue levar ou relacionar para poder falar de máquina e a forma de amar. O outro que é relacionado com comparação é a metáfora. Disse que a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Porque se a gente for parar para ver depois, quando a gente for analisar as figuras de linguagem desse vídeo, você vai perceber que nada mais nada menos é. Todas as figuras de linguagem são um tipo de comparação de sentido entre as duas palavras. Vamos pegar uma frase aqui do fragmento do livro do tio José de Alencar. A luz é a vida, mas a chama é o júbilo, a cintilação do espírito. Se eu falo que a luz é a vida, eu não estou querendo dizer exatamente que uma rede de elétrica, como por exemplo a CPFL em São Paulo, ela é um hospital ou um berçário que dá um monte de bebês. Mas eu estou querendo dizer que é o sentido de que a luz ela tem tanta importância quanto a vida. Ou seja, a importância da luz é parecida com a da vida. Qual que vai ser a diferença, então, entre comparação e metáfora? A comparação, eu tenho uma marcação explícita. Eu estou falando, é como, igual, parecido, semelhante. Enquanto da metáfora, eu não uso a palavra. É só essa a diferença. Então, se eu chego para minha noiva e eu falo, você é linda como uma flor, eu não estou falando que minha noiva ela faz fotossíntese, ou que ela precisa ser regada, ou eu precisa ser adubada. Mas eu estou falando que a beleza dela é tão bonita quanto a beleza que eu vou comparar de uma flor. Mas é lógico que minha noiva é muito mais bonita. A catacrese, ela vai ser uma outra figura de linguagem que a gente vai ter como um uso desgastado de metáfora. Por isso que eu já falei. Então, se você lembra de metáfora, você consegue entender todas as figuras de linguagem. O que acontece é, a catacrese, ela vem de uma palavra grega que significa mau uso. Então, a gente tem algumas expressões que no nosso cotidiano a gente não vai perceber que é uma metáfora. Ou seja, o significado daquilo é mais importante do que os usos das palavras. Perceba quando, por exemplo, eu falo pé de mesa. Quando eu falo pé de mesa, você tem que pensar que a mesa não tem pé como um ser humano. Mas quando eu falo pé de mesa, eu estou querendo dizer que é uma sustentação que existe na mesa que é semelhante ao pé de um ser humano, que serve para poder dar sustento a ele. E a grande diferença que vai ter é, a catacrese, em vez da metáfora, vai fazer com que a catacrese é uma forma desgastada, então a gente nem percebe que às vezes está utilizando, enquanto a metáfora tem uma função que é juntar o sentido de duas coisas para um novo sentido. É por isso que é comum a gente confundir catacrese com metáfora. E às vezes nem perceber que está utilizando catacrese. Para você poder chamar catacrese é fácil, ver palavra por palavra, literalmente. A metonímia é uma relação que a gente vai ter de uma palavra com um todo ou um todo com uma palavra. É uma relação que a gente tem de uma expansão ou uma dependência que a gente tem dos termos que a gente está utilizando. É comum quando a gente vai falar que a gente ouve ou lê ou assiste alguma coisa, a gente não literalmente fala toda a frase. Por exemplo, se eu falo que eu gosto de ler Naruto, você pode perceber que assim, o Naruto é uma personagem. Eu não estou falando que eu gosto de especificamente ler a personagem, mas eu gosto de ler os capítulos que saem do mangá. Assim como é o caso de eu gosto de ler Machado de Assis. Eu não estou falando que eu vejo um corpo de Machado de Assis, mas eu estou falando que eu gosto de ler os livros produzidos por ele. E é por isso que tem algumas relações, como por exemplo, a gente fala do autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o abstrato pelo concreto, ou se não o oposto. A gente também pode falar de um efeito pela causa, a causa pelo efeito. Podemos falar da parte pelo todo ou a marca pelo produto. Por isso que, inclusive, muitas vezes a gente chama de produtos pela marca. Como, por exemplo, a gente fala de Gillette e Cotonete, sendo que, na verdade, os produtos têm outro nome. Você sabe qual que é o nome original do produto de Gillette e de Cotonete? Escreve aqui nos comentários para poder saber. Personificação, prosopopeia ou animismo significa tudo para a mesma coisa. É quando a gente vai dar aspectos humanos para objetos ou animais. O que a gente precisa entender quando a gente vai dar aspectos humanos é que a gente vai dar relações de sentimento, comunicação, racionalidade. E você pode até querer dar uma de quebrando o tabu e falando, mas tem mais animal, muito mais humano do que ser humano. Tipo, eu sei, eu entendo. Mas o grande ponto é que quando a gente faz uso dessa figura de linguagem, a gente vai fazer com que algumas atitudes ou alguns sentimentos que seriam naturais de esperarmos de pessoas vão aparecer em animais ou em objetos num sentido de que é muito mais poético, né, e menos esperado do que seria em um ser humano fazer. Tem um exemplo de um dos poemas do Vinícius de Moraes, mesmo que eu não goste dele, mas é uma boa explicação. A bomba atômica é triste, coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade.
Eu duvido fortemente que quando você vê uma figura de uma bomba atômica, vai ter uma bomba atômica que sorri, ou que fica triste, ou que ela fica curiosa, ou que ela fica zangada. Mas colocar um objeto com um aspecto humano traz um outro significado. Então é essa relação que a gente tem de aspectos que seriam legitimamente humanos. Então você não fica surpreso quando uma pessoa sorri ou uma pessoa fica triste, porque é humano, é esperado. Mas quando tem um objeto ou uma pessoa que faz isso, tem um outro significado. A sinestesia é uma figura de linguagem que vai misturar sentidos dos seres humanos. Então a gente tem que lembrar que os sentidos básicos humanos são audição, visão, tato, olfato e paladar. Então a gente vai ter uma mistura desses sentimentos com a intenção de trazer um novo sentimento ou fazer com que o leitor consiga perceber isso. Em obras é muito comum que a gente tenha a sinestesia no sentido de visão e de audição, que são os mais fáceis que a gente consegue identificar. Muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender a sinestesia quando é de tato ou até mesmo quando é de paladar. Porque perceba, se eu falo para você, sobem nas catedrais os neblinantes incensos vagos que recordam hinos. A gente pode perceber que esses incensos vagos que recordam hinos, a gente tem a imagem do incenso e a gente também tem essa coisa do hino que traz a coisa da visão e a coisa da audição. Mas olha como é confuso a gente ter a parte da sinestesia. Porque quando eu falo pra você que o dia está gostoso, o gostoso é uma sensação que a gente tem de paladar. Ele não é uma sensação que a gente tem que faria sentido atribuir a alguma coisa que a gente fala de tato. A antonomásia é uma outra figura de linguagem que é nada mais nada menos do que você dá um nome, que você dá no lugar de um nome da pessoa, você dá uma característica conhecida dessa pessoa. Que nem tem um escritor famoso chamado Gregório de Matos, que muito usualmente é chamado de o Boca do Inferno. Então, é nada mais que uma figura de linguagem de apelido. A antítese é uma outra figura de linguagem que é relacionada com uma figura de pensamento que a gente vai ter com que duas ideias elas se aproximam, sendo que elas são contrárias. Como, por exemplo, não desejei se não estar ao sol ou à chuva, sentir calor e frio e vento, que é uma das citações que a gente tem do poema do Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa. Então, quando a gente fala que é desejar estar, se não ao sol ou à chuva e sentir calor e frio, a gente tem duas ideias que são contrárias, então o sentimento de calor e o sentimento de frio, que se aproximam, fazendo então com que a gente tenha uma antítese. E talvez você já tenha visto também antítese ou antitese, que é uma questão que a gente tem mais na parte de argumentação, que é você ter uma ideia que ela é contrária a outra tese. Isso daí fica para a parte de redação, a gente está vendo a parte de literatura. O paradoxo ou oxímoro é uma figura de linguagem que ela vem com uma origem da palavra, que ela é contrária à opinião. Então isso significa que um paradoxo é nada mais, nada menos do que a lógica cessar. Então você coloca uma frase que estipulada nela mesma faz um contrário. Existe uma certa confusão quando a gente fala de paradoxo e oposição. O paradoxo é que a própria frase ela vai ter que ela mesma é sua oposição. É como eu falar que Alessandro não é Alessandro. Nessa frase eu não consigo estipular o que poderia ser o Alessandro, porque para eu falar que Alessandro não é Alessandro, então a própria estrutura ela se quebra em si mesma. Talvez você já tenha visto algumas brincadeiras de paradoxo, como por exemplo, se o Pinóquio falar meu nariz não vai crescer, o que vai acontecer? Se ele fala que o nariz não vai crescer, realmente o nariz dele não vai crescer, porque a gente tem esse problema que o nariz dele só cresce quando ele contou uma mentira. Mas se o nariz dele crescer porque ele contou uma mentira, então realmente o que ele falou vai ser verdade. E aí cria esse paradoxo. Então o paradoxo é uma seção, então se interrompe o pensamento lógico. Não tem como a lógica funcionar naquilo. Assim como a gente tem no poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Toda ferida dói e se sente. Então, uma ferida que dói e não se sente, ela é um paradoxo que por si só não faz sentido. Como que uma dor não se sente? E muita gente confunde nesse pensamento que tem da primeira frase, que é fogo que arde e não se vê, porque o arder que aparece aqui não é no sentido de tato, que você está sentindo o fogo arder, mas no sentido dele crepitar, você está vendo que o fogo está queimando na sua frente. Então esse arder é no sentido de você está vendo pegar fogo. Então ele pega fogo, mas você não vê o fogo. Esse é o sentido. A gradação é um termo que a gente vai ter de figuras de linguagem no sentido de que vai se aumentando. É bem curioso que muitas vezes se utiliza numa redação ou para dar uma intensidade, que a gente poderia ter um exemplo que nem o do Gregório de Matos. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então essa construção que vai primeiro da terra,
daí vai para algo mais complexo com o passar do tempo, em cinza, passa o tempo em pó, passa o tempo em sombra, passa em tempo, nada. Então essa continuação. Aquelas imagenzinhas que a gente vê relacionando desde a origem do homem até o que o homem é hoje em dia é um exemplo que você poderia ter de gradação. A ironia também é uma outra figura de linguagem. Ela é meio complicada porque muitas pessoas não conseguem identificar a ironia ou acham difícil entender a ironia, mas ela é nada mais nada menos do que você dizer uma frase sendo que o ambiente não é propício para aquilo. Então, você não espera que uma pessoa diga uma frase naquela situação, sendo que a situação não é favorável para que aquela frase faça sentido. Quando a gente pensa muito em ironia, a gente tem uma pessoa que é o Orochinho, Machado de Assis, que ele constrói algumas frases que você não espera, como tem essa parte no Negrinha. A excelente Dorinácia era mestra na arte de judiar de crianças. Mano, você não espera que alguém vai elogiar uma pessoa quando se fala em maltratar uma criança. Então, o que acontece com muitas das obras do Machado de Assis é que a frase, ela sendo colocada, ela faz sentido por si só. Mas a situação parece que não era para aquilo acontecer. Tem o começo, inclusive, do Quincas Borba. Tem um discurso dos amigos dele que ele fala que eu estava triste porque tinha chovido. Aí ele fala assim, ó, grande amigo, valeu mesmo tanto de dinheiro que eu dei para ele. Ou seja, ele falou uma frase fraca, ele deixou dinheiro e a única coisa que ele consegue falar é a maior frase mais esperada que tem em uma situação, que é o céu está chovendo, então o céu está triste porque o nosso amigo morreu. Tipo, você espera que a pessoa fale com o coração, não alguma coisa que é clichê. Outra figura de linguagem é o eufemismo, que é uma tentativa de você suavizar um termo, de você fazer com que ele não seja tão dado com as palavras que para não ser desagradável. Por exemplo, num dos poemas do Camões tem: alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Quando a gente pega o verbo partir, nessa construção dessa frase, a gente consegue entender que a pessoa, que o eu lírico nesse poema está falando de uma alma que partiu no sentido de que a pessoa faleceu. Então, em vez de utilizar o verbo falecer ou o verbo morrer, que podem ter uma conotação mais dura, mais agradável, se utiliza um outro verbo. A hipérbole é outra figura de linguagem, que é o exagero. Então é uma forma exagerada de se dizer alguma coisa. Que nem se eu tenho: o pensamento ferve e é um turbilhão de lava, do Olavo Bilac. Como que eu tenho que o pensamento é um turbilhão de lava? Então assim, é um redemoinho de lava. Então é um exagero que se utiliza. A apóstrofe é nada mais nada menos do que você faz da invocação de uma pessoa. Então você pode ter uma invocação de uma pessoa, ou de uma entidade, ou alguma coisa, como a gente tem em um dos poemas do Fernando Pessoa, do Mar Português: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Então esse ó mar salgado é uma invocação, é quando você está chamando a pessoa ou chamando uma entidade. E aí que temos uma apóstrofe. Você pode ter percebido que esse vídeo ficou bem longo, mas a minha intenção não é mostrar todas as figuras de linguagem. Eu mostrei aqui algumas, eu acho que eu cheguei até a metade. Mas o que eu quero que vocês entendam com a parte de figuras de linguagem? É interessante porque essa seção de figuras de linguagem geralmente se dá como você conseguir identificar um texto e aí você conseguir falar qual figura de linguagem está sendo utilizada, sendo que na maioria das vezes, quando você vai ler uma obra, figuras de linguagem estão sendo utilizadas e muitas das vezes a gente esquece de analisar que figura de linguagem está sendo utilizada naquela obra para trazer esse sentimento. Então você vai perceber que passando pelo classicismo, romantismo, realismo, simbolismo e modernismo, vão sendo utilizadas figuras de linguagem que são importantes para a gente poder conseguir associar com o que está sendo escrito. Então, existem algumas estratégias que eu acho que são bem legais e bem interessantes para você poder conseguir fazer com que a figura de linguagem ela não seja um estudo apenas de decoreba, mas que ele faça sentido quando você for ler obras ou analisar outras obras. O primeiro é você conseguir fazer um caderninho que você anote figuras de linguagem que você tem os seus exemplos. Ou se não, o que você conseguiria até mesmo você fazer, porque você tem alguns cartõezinhos, como flashcard, ou você tem um aplicativo no celular, como o Anki App. O Anki App é um bom exemplo. E aí você faz o seguinte: você escreve uma frase que seria da figura de linguagem, e aí você coloca atrás qual que é a figura de linguagem. Então você coloca, por exemplo, eu já te falei 1000 vezes, e aí você coloca essa frase. E aí você tem que saber qual que é a figura de linguagem. Quando você virar o cartão, tem ali escrito hipérbole. Então você fazer esse estudo com... Você coloca as figuras de linguagem, e principalmente focando nas figuras de linguagem que você esqueceria. Porque tem algumas que são meio, sim, fáceis de lembrar. Por exemplo, paradoxo. Quando a gente também tem pleonasmo, são figuras de linguagem fáceis de a gente lembrar porque elas já são usuais no nosso próprio cotidiano de se falar, né? Comparação.
mas tem algumas figuras de linguagem com uns nomes esquisitos, tipo Zeugma. Então, é legal para você poder conseguir escrever no cartãozinho e colocar atrás, então um exemplo com o que tem atrás para você poder saber de figura de linguagem. Uma outra coisa é quando você estiver fazendo uma análise de um livro ou análise de um poema. Então você pode tanto perguntar para o seu professor, você também pode olhar para aquilo e analisar, você pode inclusive perguntar para mim e falar e você analisar qual que é a figura de linguagem que é mais utilizada nesse poema ou utilizada nesse livro. Porque você vai ver que a figura de linguagem, ela não é uma questão de simplesmente em um poema você tem apenas aquela figura de linguagem. Aquele do amor é fogo que arte sem se ver, ela não tem apenas a questão do paradoxo, ela também tem a questão do paradoxo, da antítese, inclusive tem uma repetição de uma construção no começo da frase que também é uma figura de linguagem. Então fazer com que um poema seja apenas uma figura de linguagem não é tão comum, existem outras figuras de linguagem também. E nos livros também existem figuras de linguagem. Então é legal você conseguir identificar já na obra quais figuras de linguagem estão sendo utilizadas e para qual intuito. Então uma hipérbole, ela tem um sentimento de você fazer um exagero às emoções. É provável que você veja em livros de romantismo. Quando você tem a questão de comparação e metáfora, é comum quando você vai pegar esse tipo de exemplo no simbolismo e no realismo, porque você está fazendo uma explicação. Assim como tem o caso da sinestesia, que ele faz uma mistura de sentimentos, que é possível você ver isso no simbolismo e no parnasianismo. Então você saber o que está sendo utilizado no poema ou no livro ajuda bastante você a entender as figuras de linguagem. Então ela sai daquela lista de decorebas tipo, fale a figura de linguagem que tem nesse poema, para você conseguir colocar numa obra por que aquilo está sendo utilizado. E mais importante do que tudo isso que eu falei, então, tanto de você anotar dos livros e poemas que você vê, quanto você fazer os flashcards, ou você fazer um caderninho, que cada uma das páginas, ou metade da página tenha anotado alguns exemplos que você tenha desses exemplos, é você conseguir criar esses exemplos e pegar exemplos da internet dessas figuras de linguagem. Porque não adianta nada eu te dar os exemplos que eu pego porque eu consigo entender. Você percebeu? Eu falei de Camões, Fernando Pessoa, eu falei de Gregório de Matos, porque são exemplos que estão relacionados no meu cotidiano. Então você conseguir criar os seus exemplos fica mais fácil para poder entender essas figuras de linguagem. É uma matéria muito mal avaliada pela questão de quem a gente tem, tanto de passar para o aluno quanto o aluno entender. Os alunos são muito bons de decorar, eu não estou falando que vai ser difícil você decorar. São 35 figuras de linguagem? Sim, mas algumas vão se repetir e algumas vão ser muito parecidas. Então lembrar de metáfora, comparação, metonímia e catacrese é simples, porque todos falam mais ou menos da mesma coisa. Mas você conseguir ter os exemplos e você conseguir falar que aquele exemplo ele faz uma comparação, fica fácil. Então, por exemplo, se você tem um professor e você quer perguntar, poxa, isso aqui seria um exemplo dessa figura de linguagem? Porque eu estou criando alguns exemplos para poder conseguir lembrar melhor. Vai ser ótimo para você poder conseguir pegar esse conceito e colocar em prática e entender quando em um livro aparecer aquele tipo. Então, isso ajuda demais de você conseguir fazer com que aquele conceito seja moldável. Porque eu vou mostrar um exemplo que tem todos esses exemplos que eu mostrei para vocês, vai fazer com que, tipo, tá, agora eu sei as figuras de linguagem. Aí aparece uma lista, aparece um monte de frase e fala assim, ó, fale a figura de linguagem de cada um. Fica muito difícil, porque não são exemplos que você conseguiria identificar. Então, é um conceito, é uma aula muito boa para você poder conseguir aplicar para seus outros estudos de literatura, mas que também ele vai reaparecer. Então, se você não lembrar, sempre deixe em um lugar fácil. Então, deixe no começo do seu livro. É por isso que é uma aula muito comum de você ter como início da parte de literatura. Então, você pode até perceber que a gente está na aula 4 e eu estou falando agora da parte de figuras de linguagem, porque isso vai aparecendo depois. Você vai perceber que quando eu falar de poemas, quando eu falar de soneto, quando eu for falar dos contos, quando eu for falar também das narrativas, eu vou voltar a esse conceito. Então é uma matéria que sempre retorna. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, você queria fazer algum pedido, fazer alguma reclamação, algum elogio? Você gostaria de ver aulas específicas das figuras de palavra, das figuras de pensamento, das figuras de som, das figuras de construção? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal, você pode curtir o vídeo também, você pode comentar algum pedido que você gostaria de fazer, se gostaria de ver algum outro conteúdo, se gostaria de ver de uma análise de um poema, ou se não algum outro livro de algum vestibular, algum concurso, ou até mesmo você fazer uma reclamação, não sei. Inclusive, se você quiser continuar estudando literatura, tem também o meu Drive, que ele está aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir acessar. Tem PowerPoint, tem lista de exercício, tem PDF também para você poder continuar seus estudos. E se você quiser vir estudar comigo no meu curso de literatura, tem também ele aqui embaixo do vídeo para você poder conferir. Eu falo tanto da parte das escolas literárias, quanto de autores, quanto livros específicos, análise de soneto,
e também de listas de leitura obrigatórias de vestibulares, como é o caso da FUVEST, o caso da Unicamp. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!